Olá, a paz a todos, irmãos aí da Mais de Cristo. Hoje vamos dar mais uma aula para vocês acadêmicos. A aula de hoje será a terceira aula da história da igreja, a sétima semana, e o tema será Origens e expansão do movimento pentecostal. Então hoje é a terceira aula da história da igreja. Quero dar parabéns a todos vocês, espero que essa aula possa edificar vocês. Qualquer objeção, qualquer pergunta, nós podemos fazer isso na quarta aula presente, tá bom? A gente vai continuar falando sobre ainda o avivamento da Rua Azusa, o enigmático avivamento da Rua Azusa, que nós falamos na segunda aula a respeito disso. Uma aula muito interessante, que nós abordamos como começou esse maior avivamento da história. Sabemos que há muitos anos, na verdade há séculos, há mais de um milênio, a igreja ficou sem conhecer o que é a glossolalia, a línguas estranhas, e na Rua Azusa isso foi evidenciado com William Seymour, a igreja que ele na verdade não era uma igreja, era um movimento, né? E com isso esse movimento se expandiu, cresceu muito, foi para vários lugares do mundo, mas tudo surge com esse homem, William Seymour. Tem alguns que atribuem a Parham, que foi mentor dele, mas Parham tinha uma visão um pouco diferente dele. E Parham também foi envolvido em vários escândalos. Então, se pudermos dizer que hoje tem um pai do pentecostalismo, esse se chama William Seymour, filho de escravo. Em vários momentos que você estuda a biografia dele, sempre destaca essa questão de ser ele um filho de escravo e começar o maior avivamento da história, o derramar do Espírito Santo em um ambiente onde havia segregação racial. A Rua Azusa ficava em Los Angeles, Estados Unidos. Então é algo que podemos dizer que foi divino. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. E foi a partir dele, negro, em um ambiente onde tinha discriminação racial, racismo, os Estados Unidos vivia isso, inclusive até nas igrejas também havia esse racismo, e ele quebrou todo esse paradigma porque o Espírito Santo o usou para que ele pudesse fazer esse derramar do Espírito Santo, começar a partir dele e do movimento que ele fazia parte. Eu vou falar mais de algumas coisas aqui. Nesse período da Rua Azusa, surgiu muitas críticas. O jornal da época, como é comum já esperarmos isso, o jornal da época de Los Angeles fez muitas críticas. E as críticas foram as mesmas que foram feitas no dia de Pentecostes. A gente, quando lê Atos capítulo 2, a gente vê que pessoas que estavam em volta criticaram aquela ação e dizer que eles estavam como bêbados, como se estivessem ensandecidos. E os de fora diziam, como é que pode esses homens galileus falar idiomas e todos entenderem? Então também houve uma crítica dos que estavam de fora assistindo. Então isso acontece também na Rua Azusa. As críticas do jornal, na época, o jornal de Los Angeles faz uma matéria dizendo todos os seus participantes eram criticados pelos teólogos cristãos da época, porque consideravam o comportamento da Rua Azusa nem um pouco tradicional e assemelhando-se muito a ritos e cultos africanos não cristãos. Essa é a crítica dos cristãos da época, que até então enxergava isso como uma heresia. Eles falavam que esse movimento era escandaloso, comparava algumas religiões de matriz africana, porque a ortodoxia que foi gerada, a reforma protestante, a partir de Lutero, eles prezavam muito a palavra. As igrejas da reforma, como até hoje, batistas, anglicanos, movimentos como a igreja luterana, as igrejas da reforma, todas elas têm um apreço muito grande às escrituras, mas deixa muito a desejar o derramar do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais. Apesar que a maioria não se acham cessacionistas.
Ou seja, eles acreditam ainda nos dons espirituais, mas de uma maneira muito, mas muito sucinta, muito discreta, onde na maioria dos cultos tradicionais não se vê esse fenômeno nem essa manifestação. Então, para eles, da Igreja da Reforma Protestante, da Igreja as tradicionais, fizeram uma crítica muito forte ao movimento, como se fosse uma heresia ou uma coisa de pessoas loucas. E os de fora também, que não eram cristãos, na mídia, o jornal também falou, em 18 de abril de 1906, o jornal de Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o avivamento da Rua Azusa. E eles fizeram tipo uma denúncia, considerando sendo uma nova seita onde fiéis compostos em sua maioria por negros e imigrantes pobres, aqui já começa já um preconceito. Você já vê como é que funciona o processo. Já está deixando claro que são negros e pessoas de outras etnias, da América Latina, pessoas que para eles é uma terceira categoria, para o americano. E começa a dizer imigrantes, e o noticiário começa a dizer que no meio desses negros, desses imigrantes, desses pobres, eles estão dizendo que estão cheios do Espírito Santo de Deus e estão manifestando línguas estranhas, denominando glossolalia. Idiomas também eram entendidos por estrangeiros. Havia um estado de êxtase e também a operação de curas e milagres. O que surpreendeu eles também foi o mesmo fenômeno, o mesmo acontecimento que começa lá no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus chega, o que é que acontece? Todos começaram a falar em outras línguas. E aí divide as opiniões, porque eu sou daquele que acredito que houveram ali as duas manifestações, a glossolalia e, obviamente, os idiomas que eram entendidos pelas pessoas que não falavam a mesma língua dos apóstolos. Então também essa crítica, na verdade não foi uma crítica, mas esse fenômeno foi comentado pelo jornal. Como é que pessoas negras, pobres, nativas, estão cada um entendendo o seu idioma. Então também isso foi dito pelo jornal. Então para nós isso não é nenhuma novidade, né? Não é nada assim do tipo que a gente pode dizer que está nos surpreendendo, porque no começo também da igreja essas críticas aconteceram da mesma maneira. O que aconteceu no dia de Pentecoste, e aconteceu, é bem provável que aconteceu na Rua Azusa, foram dois fenômenos. A glossolalia, línguas estranhas, espirituais, que ninguém entende, e houve também a xenoglossia, que é eu falar e você entender o seu idioma. Então temos dois fenômenos falando aqui. A línguas estranhas do livro de Coríntios, do livro de Corinto, a carta que Paulo fez a Coríntios, capítulo 14. E estamos falando também aqui o que aconteceu em Atos, capítulo 2. São dois fenômenos quase iguais, só que Paulo está validando para a igreja de Corinto que os dons da língua estranha não é uma xenoglossia, não é um idioma, porque ele já começa a dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 14, logo no início, aquele que fala línguas estranhas fala com Deus, mas não com os outros. Então não pode ser uma xenoglossia, não pode ser apenas uma palavra que eu estou falando em português e outra pessoa de outra etnia, de outra língua está entendendo o que eu estou falando, embora eu continue falando português. Então ele está dizendo aqui, a igreja de Corinto, que esse dom de línguas estranhas é de fato uma glossolalia, línguas que ninguém entende. Aí ele começa a dizer, visto que os outros não poderão entendê-lo. É verdade que poderá estar a falar pelo poder do Espírito, mas será como algo misterioso. Se alguém é concedido o dom de falar em línguas desconhecidas, deve também orar para que lhe seja dado o dom de interpretação, a fim que possa depois transmitir explicitamente aos outros o que estava a falar. Porque se eu orar em línguas estranhas,
o meu espírito ora bem, mas o meu pensamento não sei o que eu estou dizendo. Ele está dizendo que a línguas estranhas não pode ser compreendida por ninguém. Então ele já deixa claro que não é uma tradução, não é um idioma que eu estou falando para que outro possa entender. Ele está passando a visão, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que a línguas estranhas é algo misterioso, que ao mesmo tempo que eu tenho esse dom, que é um dom muito íntimo, vale a pena ressaltar isso, diferente de outros dons, que os dons espirituais que a Bíblia fala em Coríntios, é para capacitação da igreja. Eu tenho dons espirituais para edificar a mim mesmo? Não, para edificar a igreja. Se eu tenho profecia, eu vou profetizar para alguém. Se Deus me usa com o dom de cura, eu vou curar alguém. Mas o dom de língua, ao invés de ser para lá, ele é para cá. A edificação não é para o outro, não é para outrem. A edificação é para mim, o dom de línguas estranhas. Então, para eu entender que esse dom vai ser de edificação para outro, eu preciso orar também para que eu possa ter a interpretação dessa língua que eu estou falando, que eu também não entendo, porque eu posso falar línguas estranhas e posso ter interpretação disso e usar como meio de profecia para a igreja ou para outra pessoa. Então tem muitas pessoas que têm os dons de línguas, mas não têm o dom de interpretação. Esse podemos dizer que é o mais escasso. Mas dons de línguas é dons de línguas. É um dom misterioso. Aí ele fala no versículo 15: pois o que eu devo então fazer? As duas coisas. Vou orar em espírito, mas eu vou orar também em palavras que eu entendo. Vou cantar em espírito, mas eu vou cantar também com o que eu entendo. Então ele deixa claro que se eu falo línguas estranhas, eu não edifico ninguém, mas todavia eu estou edificando o meu espírito, mesmo que eu não entenda absolutamente nada. Porém, o que acontece lá em Atos capítulo 2, a evidência maior, não estou dizendo que não houve uma glossolalia lá, mas a evidência maior que está acontecendo em Atos capítulo 2, quando a promessa do Espírito Santo chega na igreja, a igreja ela já começa no livro de Atos sendo batizada com o Espírito Santo de Deus. Lá deixa muito claro que a evidência maior que existiu ali foi a xenoglossia. As pessoas estavam, vou dar um exemplo, Pedro estava pregando na língua dele, aramaica, e as pessoas estavam entendendo cada um no seu idioma. E isso foi notável a todos, porque Pedro ele não estudou, ele não era poliglota, ele não era uma pessoa que falava vários idiomas, poliglota. Ele era uma pessoa que falava apenas o idioma dele. Mas ele falando o idioma dele, cada um entendeu o seu idioma, mesmo que não entendesse o aramaico ou o hebraico. Então, tem esses dois fenômenos e existem muitos testemunhos de missionários que a gente vê na internet que falam que quando foram para um determinado local fazer uma missão, fazer a obra de Deus, sem nunca, por exemplo, foi para os Estados Unidos fazer missões, mas nunca estudou inglês. Foi para algum tipo de nativos fazer um trabalho missionário, e ali era uma língua indígena que ele não conhecia. Existem muitos relatos de missionários que, ao chegar nesses locais, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar, mesmo não conhecendo o idioma daquele povo. Deus fez com que aquelas pessoas pudessem ouvir o idioma materno deles. Então você vê que o dom de línguas ele é um dom, ao mesmo tempo que ele é um dom para fazer com que outros entendam, ele também é um dom que só eu me edifico. Então tem duas questões aí das línguas estranhas: a glossolalia e a xenoglossia. Mas a gente deixa essas duas visões abertas para uma próxima discussão sobre esse tema, mas ambos é para a glória de Deus. Ambos vêm do Espírito Santo de Deus. O maior avivamento da história da Rua Azusa, o que tornou ele relevante até hoje para os que estão de fora ou para os críticos de plantão que são mais conservadores,
não foi as curas divinas, não foi as línguas estranhas, não foi o fato de pessoas entenderem a sua própria língua. O que marcou o movimento da Rua Azusa, historicamente, para marcar e mostrar que ali foi um fenômeno que veio da parte de Deus, foi as barreiras raciais que foram rompidas. Porque na época, o cristão que era branco, aliás, o negro não podia frequentar uma igreja de brancos. Havia segregação racial, como eu já falei. Mas, na Rua Azusa, com William Seymour, filho de escravo, com pessoas da América Latina, pessoas pobres, pessoas negras, fez com que esse poder, essa unção que foi derramado naquele ambiente simples, como era a igreja da Rua Azusa, fez com que pessoas brancas, preste atenção, pessoas até da elite, pudessem frequentar esse ambiente, ao ponto do noticiário começar a dizer, o mesmo noticiário que criticava, começa agora a dizer, olha, realmente a Rua Azusa, esse fenômeno cristão que está acontecendo, é um movimento que está conseguindo quebrar a barreira racial nos Estados Unidos. Está quebrando a segregação, está quebrando o racismo e o preconceito, porque pela primeira vez o noticiário falou isso. Estamos vendo negros e brancos sentados juntos e congregando servindo a Deus. Então isso foi um marco histórico para tornar mais ainda a Rua Azusa um fenômeno mundial. Aqui eu vou ler aqui, está escrito assim no jornal. Aquela pequena e simples igreja pastoreada por William Seymour, filho de escravos, era um dos poucos lugares na América segregada que reunia amistosamente brancos e negros. Ali não havia espaço para discriminação racial. Até os jornais da época noticiaram com grande espanto o fato de brancos e negros congregarem juntos. Olha que coisa maravilhosa. É aquilo que nós sempre falamos. O desejo de Deus na igreja não é só impactar os que estão dentro da igreja. O desejo do Espírito Santo, da presença de Deus, é fazer a igreja se tornar uma referência para os que estão de fora. Ao enxergarem a igreja que está atuando, ver algo que traga transformação e relevância para uma sociedade. E a Rua Azusa, por mais que foi criticada, nesse aspecto eles foram elogiados. Inclusive eu já vi algumas críticas atuais de algumas pessoas falarem do tipo, o que aconteceu na Rua Azusa foi um movimento de histeria, de coisas estranhas que nós não podemos nem titular como uma doutrina cristã. Mas quando eu vi na noticiário há pouco tempo um pastor falar isso, eu vi outros que nem cristãos eram, preste atenção, outros que não faziam parte de nenhuma igreja, começaram a contrapor a fala desse pastor de uma igreja conservadora no Brasil e dizer, não, a Rua Azusa foi um fenômeno vindo da parte de Deus, porque foi a partir da igreja, foi a partir daquele movimento que a segregação racial nos Estados Unidos foi quebrada. Começou ali. Não começou por um ato político, não começou por uma lei que favorecesse os negros, mas foi uma igreja que conseguiu mostrar que o Espírito Santo, só Deus é capaz de quebrar tudo isso. E foi o que aconteceu. E a partir daí vem movimentos negros, a gente vê a história de Martin Luther King, que vai em Washington, faz aquele discurso contra a segregação racial, mas tudo começa na Rua Azusa. Eu vou passar aqui mais um slide. Tem um renomado, no módulo do pastor Paulo Mazarém, que vocês têm, tem um renomado teólogo pentecostal, Frank Machia. Olha o que ele fala. A doutrina do batismo no Espírito Santo é a natureza transformadora dessa experiência. Não é apenas um encontro pessoal com o Espírito, mas também um evento comunitário que une os crentes como o corpo de Cristo. Ele está querendo dizer que
o Espírito Santo, uma das coisas que ele quer mais fazer no nosso meio é unificar o corpo, fazer todos serem iguais, sem barreiras de status social, sem nenhum tipo de barreira racial ou qualquer situação discriminatória. O Espírito Santo ele tem o poder e é o desejo dele que a igreja ela seja unificada, todos com o mesmo propósito, com a mesma visão, sem fazer com que um seja maior do que o outro. Então esse também é um dos papéis do Espírito Santo na igreja do Senhor. Ele fala também, Frank Machia, os dons são como brasas que nunca se extinguem, mantendo viva a chama da espiritualidade viva e ativa. Eles são vistos não apenas como marcos históricos de uma época distante, mas como uma linguagem divina, eterna e universal, através da qual o Espírito Santo continua a se manifestar. Ele está querendo dizer que o que aconteceu no livro de Atos, o que aconteceu com a igreja primitiva, o que aconteceu com a igreja perseguida, não pode ser apenas um marco histórico para a igreja contemporânea. Tudo aquilo que aconteceu lá precisa estar vivo no nosso meio, porque o mesmo Deus que atuou lá, ele atua nos nossos dias. O livro de Atos, ele não termina. O livro de Atos, ele tem uma continuidade. E a continuidade somos nós, a igreja do século 21. Precisamos buscar, nos enchermos, para olhar lá atrás e não ver apenas como algo histórico, mas como algo que é possível se nós crermos e buscarmos. A gente vê o lenço de Paulo, pessoas pegarem e ser curadas. A gente vê um fenômeno, Pedro andando e pessoas se aproximarem da sombra para ser curado. A gente vê Pedro e João na porta do templo, uma pessoa, um mendigo, pede esmola para ele, e ele diz, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, tome, levante e ande em nome de Jesus. Então está na hora de uma igreja que, ao invés de buscar só o ouro e a prata, a prosperidade financeira, possamos buscar também a principal prosperidade, que é a espiritual. De dizer, assim diz o Senhor, aqui colocamos as nossas estacas e aqui vamos influenciar a nação, a igreja profética, a igreja de Atos, a igreja que não havia discriminação, a igreja que tinha um papel social para os menos favorecidos. Então, o que está lá é possível ser repetido em nosso meio. Eu coloquei aqui no slide. O pentecostalismo está presente em vários países, incluindo a América Latina, a Ásia, a África e a Europa. Ou seja, é um movimento que começou há poucos dias, começou um dia ontem. A gente faz uma análise da Igreja Católica. A Igreja Católica começou no quarto século, até os dias atuais, temos aí 1.600 anos de história. A Igreja Pentecostal tem apenas pouco mais de um século e já sacudiu o planeta Terra de uma maneira surreal. Hoje o pentecostalismo está quase no mundo inteiro. Você tem ideia, o pentecostalismo é o maior movimento que existe no Brasil. O maior movimento pentecostal do mundo está no Brasil, onde a igreja que mais propaga isso, o maior ministério, é a Assembleia de Deus. Então, entre 1.600 anos de igreja católica para um tempo tão curto do pentecostalismo, a estatística fala que até 2035, preste atenção, se fala que o Brasil vai se tornar o maior país evangélico do mundo, sendo que mais de 50% desse movimento vai ser cristãos pentecostais. É um fenômeno que nos próximos anos vai impactar o mundo. Eu coloquei aqui, o legado do avivamento pentecostal. O avivamento da Rua Azusa marcou um ponto de virada na história da fé cristã. Deu origem ao pentecostal, que se espalhou por várias denominações e se tornou uma das correntes mais influentes do cristianismo contemporâneo. O pentecostalismo trouxe um renovado foco na experiência espiritual do Espírito Santo, enfatizando a manifestação dos dons espirituais e uma vida de fervor espiritual. Cerca de 2 bilhões de cristãos em todo o mundo, mais de um quarto são agora congregados
as igrejas pentecostais. Eu vou repetir. Mais de 2 bilhões de cristãos que existem no mundo. 2 bilhões. Um quarto desses cristãos, são pentecostais. Lembrando que os cristãos é uma generalização de todas as igrejas. Aí envolve até as seitas e as heresias. O que se intitula cristão está sendo englobado aqui nessa estatística. Um quarto são pentecostais. Diante de apenas 6% em 1980, prevê que em 2050, 1 bilhão de pessoas, ou cerca em cada 10 de nós, estará dentro dessa igreja. Nada mal para um movimento iniciado em Los Angeles em 1906 pelo filho de escravos libertos. Essa fonte está na revista política americana Jacobin, publicada em 25/6/2022. Ele fala justamente o que eu acabei de falar. Nada mal para um movimento que começou em 1906 e se tornou esse grande fenômeno no mundo inteiro. Tem alguns pentecostais, renomados pentecostais, que falam que o século XX se tornou o século do Espírito Santo, porque a partir desse movimento houveram também grandes avivamentos, que é uma outra história, e tudo foi derramado, foi tudo empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Um pouquinho de água. A maior igreja pentecostal do mundo não é a igreja que tem mais membros. Estou falando o maior templo. Está lá na Coreia do Sul e veio da influência da Assembleia de Deus. Se chama Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, que fica na Coreia do Sul. E mostra aqui também que a Assembleia de Deus é o maior corpo pentecostal do mundo, formado por um conjunto de denominações, que nós já falamos. Então existe uma igreja que vem de um seio pentecostal, influente pela Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do mundo, onde essa igreja ela é o maior templo do mundo, gente. A maior igreja do mundo é uma igreja evangélica, lá na Coreia do Sul. Eu acredito que a estatística entre as igrejas evangélicas, eu não sei se ela compete para uma igreja católica, mas informa aqui que é a maior igreja evangélica do mundo. É uma igreja muito grande, tem uma história muito linda. O fundador dessa igreja já faleceu, né? Veio da influência aqui do Brasil, da Assembleia de Deus, e é a maior igreja do mundo, está lá, e uma igreja muito recente. Eu acho que essa igreja não tem nem 40 anos de história. Eu coloquei aqui, o pentecostalismo não tem limite. Aí eu vou explicar um outro fenômeno muito curioso para vocês entenderem. O pentecostalismo invade o Brasil, começando com a matriz Assembleia de Deus. Tem também a história da congregação cristã, mas isso eu vou falar na 4ª aula, porque se coloca a Assembleia de Deus como o maior movimento pentecostal que começou, e por que não a congregação cristã do Brasil? A gente vai falar na 4ª aula sobre isso. Mas o movimento pentecostal vem como um rolo compressor. Porém, nas igrejas tradicionais, eu tenho até testemunho para falar referente a isso, porque eu vim de uma igreja batista, que quando eu a frequentei era tradicional, e quando eu me converti, que minha mãe era de lá, essa igreja se tornou uma igreja renovada. As igrejas tradicionais, as pessoas já estavam cansadas no aspecto de ir para um culto, louvar, ser uma bênção, uma comunhão, mas faltava algo na igreja. E esse algo nós sabemos que é as manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, para elucidar, eu vou trazer um exemplo de uma igreja que eu frequentei, que era assim. E esse exemplo serve para todos os exemplos, como o movimento carismático começou a crescer a partir do pentecostalismo. Lá as pessoas convidavam pregadores pentecostais, e esses pregadores, quando iam na igreja, a coisa incendiava. Deus usava, Deus revelava, Deus curava. E quando irmãos que iam para uma igreja pentecostal, era de uma igreja tradicional da Reforma, eles iam para um culto pentecostal e chegavam na igreja deles, eles chegavam mais avivados, dava aquele glória a Deus mais alto,
falava línguas estranhas, não de uma maneira assim para escandalizar, mas de uma maneira sucinta, mas mesmo assim para uma igreja onde é proibido bater palmas, é notável ver uma pessoa falar línguas estranhas. E com isso, a igreja tradicional começou a ver que pessoas da igreja deles, digamos batistas, presbiterianas, luteranas, eles começavam a vir avivados. E no meio dessa igreja, no meio da igreja tradicional, esses irmãos que vinham avivados buscavam trazer sempre alguém do meio pentecostal para influenciar aquilo que eles estavam sentindo lá fora. E aí vinha a irmã que cantava, Deus usava de uma maneira surreal, louvava, a igreja quebrantava, a igreja avivava. Aí começou a ter um culto ligado a isso, botava um culto assim de libertação, um culto do derramado do Espírito Santo. E aí convidava esses preletores que eram pastores e pregadores de igreja pentecostal. E com isso a igreja começou a aderir a esse movimento. Com toda a birra do líder, com toda a desconfiança do pastor, o movimento pentecostal começou a se infiltrar nas igrejas tradicionais. E com isso, na década de 60, surge um movimento chamado Movimento Carismático. E o que é o movimento carismático? O que difere o movimento carismático do pentecostalismo? Tem várias coisas que eu posso dizer aqui que diferem, mas eu vou dizer a principal. Os pentecostais são de uma igreja pentecostal. Os carismáticos são aqueles que são avivados, transitam na igreja pentecostal, mas não saíram da sua igreja da reforma protestante, da sua igreja renovada ou tradicional. Eles continuam dentro da igreja por uma questão familiar, por uma questão doutrinária, por uma questão cultural, por ver ali qualidades de um pastor, de uma denominação que acolhe, que cuida, que pastoreia, que ensina. Eles ficam dentro da igreja, mas crê da mesma maneira que o crente da Assembleia de Deus crê, embora não tenha exageros. Então isso é os carismáticos. É o mesmo pentecostalismo. Mudaram a nomenclatura para não dizer que surgiu dos pentecostais, sabe? Aquele monopólio cristão. A minha igreja é da reforma, nós somos ortodoxos, nós somos tradicionais, então não quer dizer que é pentecostal. Então, para tirar o nome pentecostal, coloca carismáticos, mas ambos pensam iguais, ou quase iguais. Tem outras questões aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Então esse movimento começou a se infiltrar dentro das igrejas tradicionais, e aí surge o movimento carismático. Eu vou ler aqui para vocês. No final dos anos 60, no início dos anos 70, os cristãos das igrejas tradicionais nos Estados Unidos, da Europa e outras partes do mundo começaram a aceitar a ideia pentecostal, que é o batismo do Espírito